Sejam mais uma vez todos bem-vindos, tá joia? A esse encontro, espiritual e ao mesmo tempo a essa experimentação, tá bom? E eu gostaria de todos dar essas boas-vindas, fazendo essa introdução rápida, tá bom? E o tema de hoje que nós vamos estar trabalhando seria filósofo inoperante, tá certo? Número 1, é o primeiro. Segunda carta de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:10, capítulo 5, versículo 10. Abre aspas. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou mal. Estando no corpo o bem ou mal. É interessante essa pegadinha, Esse último aí, tá bom? Vamos lá. Não falta quem veja no espiritismo mero campo de experimentação fenômica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se a investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas inúteis e sem nenhum proveito próprio. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as do encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhante razão, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve acatar outro ciclo da vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não dignifiquem. Eis porque, para nós outros que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade do viver, o Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. Ao contrário, é clima de serviço e edificação, dinâmica e capacidade de cada um. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, é pouco. Além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. É nesse esforço exato que estamos falando aqui agora de habilitação. Não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Abre aspas. Nem tudo o que é admirável é divino, nem tudo o que é grande é respeitável, nem tudo o que é belo é santo, e nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é de reformar-se a si próprio, para que cada um possa fazer a extensão do bem. Entre aspas, afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo da nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, ou bem ou mal. Pessoal, dito isso, é interessante a gente saber que hoje, à nossa volta, tem uma quantidade muito grande mesmo, de pessoas que têm com muito conhecimento, que têm muita habilidade, mas não conseguem transformar isso em coisa prática e objetivo para a vida. Como eu te falei, diversas razões. De forma e maneira, nunca de maneira alguma, qualquer um de nós está aqui para poder julgar. Porque as razões que impedem a prática e a atitude, a ação, que é o CH, são as mais diversas possíveis. Essa fala, esse bate-papo aqui, é apenas para poder reavivar essa situação que passa batido no nosso dia a dia, que é muito comum, cada um de nós tem algo para oferecer.
Todos nós temos algo para poder oferecer. Todos nós. Ou pouco ou muito. A cada um é proporcional. Então, fica assim, algo assim que a gente é pessoal, é do campo íntimo, coração dos outros é terreno que ninguém pisa, todo mundo sabe disso, mas é sempre bom estar relembrando esses paradigmas, né? Essas formas de estar pensando, tá bom? Nesse contexto é o que a gente quer falar aqui. O que você tem, o que você é e o que você pode oferecer. Obviamente é uma pegada, né? Tudo está subordinado ao seu grau íntimo e pessoal de interesse. Que tipo de interesse você tem? Será que o seu interesse, a sua vontade própria, é só de passar pela vida sem deixar um legado, sem deixar alguma coisa, sem deixar um bom dia, uma boa tarde para aquele vizinho que é um chato de galocha? Ou para aquele cachorro que fica latindo a noite inteira e te incomodando, te atrapalhando para o dia seguinte? Ou para aquele emprego maravilhoso, top demais, que nunca vem? É interessante isso, né? E você só fica de bico. Sai um bico, entra no outro, sai o bico, entra no outro. E aquele cargo público, né, que você tanto queria, através do concurso público, nunca vem. Ou aquela pessoa amada que você sempre desejou na adolescência, que é um negócio, é uma idade onde os hormônios ficam pulando pela cabeça fora, né? Ouvido, nariz, goela, tudo mais, etc, etc. Então, e a gente não tem muito controle disso quando nós somos jovens, né? Então, como que você está passando por tudo isso? Qual o legado que você está deixando? É interessantíssimo isso. Ou você está simplesmente passando. Você viu no finalzinho, ou bem ou mal? Ali tem uma pegadinha, não tem? Tem uma pegadinha assim, ou bem ou mal. Porque você pode estar passando a vida, passando. Todo mundo está passando. Todo mundo, ou bem ou mal. Mas é interessante, é aconselhável a gente passar bem. É interessante, porque você é um filósofo, é isso que eu quero te chamar. Todos nós somos filósofos, pequenos, médios ou grandes. Pouco capacitado ou muito capacitado nessa maneira de ver a coisa. Aquele pai que tem amor, carinho e respeito pelos filhos é um filósofo, é um agente dentro do setor que a vida chamou ele a atuar. Pô, além de ser um bom pai e trabalhar e cumprir aí as suas obrigações, correndo atrás, pagando as contas, né? Ou então pagando a bendita pensão alimentícia, etc, etc, não importa, não é? Qual é outro setor da sua vida que você pode ampliar, agregar alguma coisa, você pode fazer um pouquinho só. É isso que nós fomos chamados a existenciar nesse planeta, nesse momento. Porque esse planeta, gente, ele é apenas um planeta. E os outros? Eu gosto muito de lembrar que nessa galáxia onde nós estamos, tem cerca de 250 bilhões de sóis, igualzinho o nosso. O nosso Sol do sistema solar, ele é um, mas existem outros centenas de bilhões de sóis. Vocês já imaginaram a grandeza da Via Láctea? Existem versões que falam que há 300 bilhões de estrelas. Cada estrela tem um ou mais planetas orbitando em volta. De vez em quando você não encontra nada, mas de um modo geral, grosseiramente falando, tem uma ou mais estrelas. No caso do nosso Sol, tem 9, 10, 11 ou 12 estrelas fazendo aquela órbita. O que eu quero chamar a atenção disso? Que nós estamos existenciando um momento, um instante. Claro, esse momento ele é meio complicado, por causa das condições de vida desse planeta, nessa região onde nós estamos. Viu? É interessante isso aí. Porque esse planeta é como se ele é meio prisional. Você está dentro de uma penitenciária. A gente já fala isso constantemente, aqui lá na outra casa, tá ok? Ele é prisional. Só que dentro desse planeta, ele tem várias partes boas e várias partes não muito boas, e várias partes barra pesada. Que nesse planeta aqui tem umas partes dele que é barra pesada. Mas você tem a honra e o privilégio, graças a Deus, de estar numa parte dele que é, digamos assim, posso eu dizer, bastante razoável, tá bom? Que é o Brasil, América Latina. Apesar dos problemas, as dificuldades todas, essas considerações todas. Por que eu estou tecendo, falando tudo isso, as condições nossas? Para que nós possamos sair um pouco da caixinha. Sair dessa caixinha, gente, quando você sai uma vez, acabou. Você não volta do mesmo jeito mais.
Essa pegada, essa sacudida hoje à noite, que é interessante, porque quando você sai da caixinha e coloca a cabeça para fora e fala, rapaz do céu, como é que eu consegui passar a vida inteira aqui dentro desse lugar tão pequenininho, né? Mentalmente falando? E é interessante que você começa a descobrir muito mais coisas ricas, muito outros processos que vão muito além da fofoca, da maledicência, do vizinho que aborrece bastante, do desemprego, que é barra pesada, eu sei muito bem disso, da falta de dinheiro, que essa sociedade desse planeta aqui é diferente dos outros, porque aqui a gente requer dinheiro para poder sobreviver e pagar as contas, porque tem muita conta para poder pagar, tá bom? Então, nesse contexto, a gente sabe disso, mas mesmo assim, hoje à noite, aqui, agora, nesse momento, quando você sai da caixinha, a sua cabeça volta de outro jeito e de outra maneira. Puxa vida, a vida que eu estou levando, ela pode ser muito maior. Vamos desenvolver mais os conhecimentos, as habilidades, mas vamos também, principalmente, trabalhar nessa questão da atitude. O que eu posso transformar em coisa prática? É interessante você sair da sua zona de conforto, do seu comodismo, que não é fácil. A gente sabe disso, né? Essa zona de conforto, o comodismo, a falta de recursos, às vezes, muitas vezes, impede de que a gente saia, impede e atrapalha muito que a gente saia de uma situação e você vá assistir um seminário, por exemplo, que custa R$200, R$300, R$400, que você tenha uma consulta de constelação que custa de R$100 até R$300, R$400, que tem acesso a essas coisas, né? Que é uma consulta espiritual que também cobra, que hoje em dia cobra para tudo, né? Eu concordo realmente, tá ok? Que é meio complicado você trabalhar com essas coisas e avançar um pouco. Mas veja bem, isso aqui é uma passagem, todo mundo sabe disso. Sabe, na teoria, exercitar esse saber de que isso aqui é uma passagem pela consciência é uma outra situação da prática do viver. Porque quando o caixão fecha, fechou. O que tinha que acontecer, aconteceu, passou a régua mesmo, já era. E aí? Agora seja o que Deus quiser. Aí você entra naquele processo do Zeca Pagodinho, né? Pelo amor de Deus. Deixa a vida me levar, a vida vai me levando, né? Eu recomendaria não fazer isso não, porque senão existem situações que você pode vir parar aqui do lado, aqui, ó, aqui do lado, nessas salas aqui, ó, ou então aqui em cima, aqui em cima. O que é isso? São salas de desobsessão, são salas de recolhimento de encosto. Mas que encosto? É você mesmo. Você virou encosto de uma outra pessoa, porque você nunca teve muito interesse por coisas espirituais. Mal ia lá, batia o cartão de ponto para poder dar uma geral e pronto e tal. Aqui, tá ok? E você vai depender de uma outra pessoa e tudo mais e tal. Claro, se você tiver uma pessoa do outro lado para te receber bem, glória a Deus. Eu falei uma pessoa, tá bom? O que normalmente, às vezes, tem o pai, a mãe, ou então alguém que você amou e que é muito querido. E aí você vai ter alguém para poder receber. Porque do outro lado, gente, o negócio é meio complicado. Do outro lado, no mundo espiritual, você está pensando que é oba-oba? Não é bem assim não, viu? Do outro lado, as leis são um pouquinho diferentes e o rigor em muitas questões também é diferente. Do outro lado, a transparência da sua verdadeira essência, ela é total. E não tem como você se esconder de você, não. Não significa que você vai querer ser perfeito. Eu quero ser perfeito de uma hora para outra, e etc, etc e tal. Mas como é que você vai ser perfeito de desempregado? Como é que você vai pensar em coisa espiritual com a barriga doendo? Não tem jeito, né? É meio complicado. A gente que faz a campanha é do pãozinho, chega lá, o pessoal só quer saber de comida, porque estão passando fome. Como é que você vai ler o livro dos Espíritos passando fome? Não tem jeito, né? Isso é um negócio meio complicado. Porém, o que nós estamos aqui hoje, nessa noite, nesse ponto que nós estamos, veja bem a fala, nesse ponto que nós estamos, nós temos condições, graças a Deus, do mínimo necessário e de pensarmos daqui para lá.
ok? Esse é o ponto que nós estamos, que a espiritualidade está aqui conosco, graças a Deus. E daqui para baixo? Daqui para baixo é uma outra situação. São outras pessoas, vamos dizer assim, né, que vão estar trabalhando com esses seres, com essas pessoas, para direcioná-los para o bem. Cada pessoa se envolveu. E ninguém chegou no ponto que chegou à toa. Uma pessoa virou bandido de uma hora para outra? Claro que não. Traficante de uma hora para outra? Claro que não. Uma pessoa negativada de uma hora para outra? Claro que não. Essa pessoa acumulou. Então chegou num ponto que a coisa ficou meio de desbandeirada. Ela será entregue a outras pessoas, a outros seres, para que possam promover esse reajuste dela. A sugestão, a dica, a sacudida é que tenta fazer o seu aprimoramento um pouquinho só, de acordo com as suas condições, que não são, podem ou não ser grandiosas ou não, porque o tempo está passando muito rápido. Vocês observaram que o nosso tempo desse planeta, de uma hora para outra, de uns 15 anos para cá, começou a passar muito rápido, mesmo, demais. Hoje é segunda-feira, daqui a pouco é o feriado, daqui a pouquinho mesmo, você vai piscar o olho. Mas por que está acontecendo isso? Tem uma razão para isso. Vocês observaram o Rio Grande do Sul? Agora, em pleno mês de maio, o que está acontecendo lá? Tem razões para isso. Vocês observaram uma coisa que eu passei lá em alguns grupos, que isso que está acontecendo lá, a nossa televisão não fala muito sobre isso, mas está acontecendo em Omã, Oriente Médio, está acontecendo no Iraque, no Iraque. O que tem camelo morrendo afogado no Iraque, porque eles não são habilitados a nadar. Camelo não é habilitado 100% para poder ficar atravessando o rio para lá e para cá. Camelo é de deserto. Então, facilmente é um animal que morre afogado. Lá no Iraque, Omã, Iraque. E Dubai, vocês viram o que aconteceu lá em Dubai? A loucura que foi? Procura saber mais, tirar a cabeça fora da caixinha. Né? E na Rússia, fora que o problema daquela guerra lá, mais bastante complicada, né? Na Rússia, em várias partes da Rússia, está acontecendo igualzinho o Rio Grande do Sul e ninguém fala, comenta, nada, tá ok? E na Grécia? Na Grécia também está acontecendo a mesma coisa. E lá nos Estados Unidos, aonde o deserto do Texas virou gelo, eu vi o coiote congelado. Quando se imaginava na vida que em desertos na América do Norte estaria acontecendo esses detalhes? Juntando isso tudo, o planeta está acontecendo várias coisas. Juntando isso tudo, vamos olhar para dentro do nosso quadrado e fazer uma revisão enquanto a gente pode, enquanto nós estamos em condições. Vamos pegar essa coisa amarga que muitas pessoas têm, difícil de lidar, essa revolta com a própria realidade, que é falta de dinheiro, falta de recurso, às vezes até do básico necessário, transformar esse ego, porque a gente está ligado ao ego, né, por uma questão de ancestralidade do pai, da mãe e dos avós. Né, que às vezes nem é você totalmente, mas é o ego dos seus ancestrais. A própria constelação familiar explica muito bem isso. Quem já fez constelação sabe disso. Quem está fazendo sabe do que eu estou falando. Uma grande parte de você não é você, é o DNA, é a ancestralidade do seu pai, da sua mãe, do seu avó. Às vezes você está num processo repetitivo lá, escassez, falta de grana, porque os seus tetravó passou fome lá na Europa, antes de vir ao Brasil, e você não sabia. Olha, eu não sabia, não sim. Porque todos nós aqui temos bisavô, tetravô, e lá atrás eles passaram por problemas que você está repetindo o mesmo ciclo. Então é interessante quebrar esse ciclo, sair fora desse negócio de miséria, escassez e começar uma nova vida. Proporcionalmente falando, essa é a pegada que eu quero te passar para todo mundo, que é um equívoco de quem faz constelação. Quem está fazendo não vai falar isso para você não, mas eu estou te falando, é proporcional. Proporcional ao quê? Ao seu processo kármico que você veio ao planeta Armadilha. A armadilha é uma pegada, porque tudo aqui é uma armadilha, né? Tem uma pegada por trás, pelo amor de Deus.
né? Então, é o que nós estamos querendo trazer. O fato de você estar se desvinculando dos seus ancestrais, paternos e maternos, você não vai ficar milionário de uma hora para outra, você vai... Não, é proporcional. Está dentro daquela linha magnética a qual você está subordinado e que você vai ter que passar por ela. Toda a sua extensão. O que vai acontecer verdadeiramente real é diminuir o peso, é diminuir aquela coisa pesada e densa de miséria, escassez. Fora que todos nós vamos agregar isso, a relação do ser humano com o dinheiro é péssima. Péssima e péssima e péssima. É ruim a relação do ser humano com o dinheiro. Como assim? No bairro onde eu moro, só para poder citar, para não falar o estado inteiro, tem pessoas milionárias e que se você não ficar esperto, você vai correr e dar um prato de comida para ela. Você vai achar que ela está passando fome. E elas são ricas, ricas mesmo. Imóveis, sítios, imóveis alugados, mas vai tentar conversar com ela e pedir algum tipo de ajuda. É complicadíssimo. Aí você percebe que a miséria está dentro dela. E ela pode ganhar 1 milhão por mês, 100 mil reais por mês, que é um bom salário, viu? Eu acredito que você ganhar aí uns 50 mil reais por mês, puxa vida. Mas para essas pessoas não vai adiantar nada. Porque a miséria e a escassez está dentro dela. Ela vai continuar sendo do mesmo jeito, a mesma coisa. Então, quando você começa a compreender isso tudo, a entender toda essa dimensão, o problema está dentro de nós. O abacaxi está dentro de nós. Ok? Então, nós ocidentais temos essa pegada do ter. E os orientais, lá de um modo grosseiro falando, é o ser. Então tem essa diferença. Tem muitas partes lá das regiões do outro lado do mundo que o importante para eles é o ser, não ter. Nós aqui não, é diferente. Tá, ok? Cada região funciona de um jeito. Vocês observaram isso? Cada região planetária tem uma determinada linhagem de espíritos que por processos kármicos está agarrado lá. Muitos daqueles espíritos que estão lá tendo aquela guerra lá no Oriente Médio, eles estão lá até hoje. Desde a época de Jesus Cristo, estão lá até, são os mesmos, só trocou de roupa. Ao invés de ter uma biga de guerra, eles têm o blindado, super sofisticado e com canhão agora na frente. Mas as pessoas são as mesmas. São milhares e milhares de espíritos reencarnando na mesma região. Porque não adquiriram o quanto necessário, o mínimo, para sair daquela região, sair daquele pedacinho da penitenciária e ser transferido para outro local melhor. Então quer dizer que o fato de nós estarmos aqui nessa região é um bom sinal? É um bom sinal. A nível quântico, pensando de uma grandeza maior. Nós não estamos envolvidos com guerra e nem matança. E nem piorando ainda mais as coisas, né? Porque, obviamente, tem um outro processo aí que se você mata, você vai complicar ainda mais o amanhã. Tá joia? Todos esses conhecimentos é super interessante, mas procure transformar em prática do seu dia a dia. Como? Tendo uma paciência com o vizinho, com o cachorro do vizinho, a paciência com o seu colega de trabalho, que é uma traíra, né? A sua chefe, ou não chefe, pode ser uma traíra 2, o seu colega de trabalho, a paciência, a tolerância, o perdão. O Ho'oponopono fala muito sobre isso. Perdão, me perdoe, sinto muito, sou grato, te amo. É aquela sequência de comandos. Aquilo ali são comandos mentais que você pode estar trabalhando. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Ho'oponopono, é o que eu estou falando. Tá joia? É muito interessante isso. Aqueles são chaves para você trabalhar dentro de você. Por que esse negócio de perdoar é interessante? Por que o próprio Senhor Jesus Cristo recomendou não perdoar apenas uma vez? Ele recomendou, está escrito lá, é bíblico isso. Ele recomendou 70 vezes 7. Porque você não vai ficar preso naquela faixa de egrégora, forma, pensamento. A pessoa que te fez mal vai ficar, você não. Você vai se libertar, sair fora. Perdoe. Mas o perdoar vem a pegada. O perdoar
Além de você se libertar magneticamente daquela faixa de egrégora, de aprisionamento, que você estava ali com aquela pessoa, aquela disputa naquela faixa, você saiu daqui e você foi para aqui. Magneticamente falando, isso é fato, é real. Você vai poder estar numa outra faixa, numa outra sintonia, e você pode se afastar daquela pessoa. O fato de estar perdoando aquela pessoa e tentando transformar o seu conhecimento, as suas habilidades em coisa prática, não necessariamente você tem que ficar agarradinho com ela ali. Agarradinho, eu perdoei você, mas eu sou obrigado a ficar aqui. Aqui, não, né? Não, você pode se afastar daquela pessoa. Eu perdoei. Então você vai seguir o seu caminho para lá e eu vou seguir o meu caminho para cá. Dá licença, tá ok? Eu tenho esse direito, é um direito. E você pode exercer esse direito. Você não é obrigado a ficar ali, né? E ao mesmo tempo, uma pessoa que é mal agradecida, tem uma coisa pior do que isso? Uma pessoa que você faz isso, faz aquilo, você ajudou, você trabalhou com ela, você exerceu o conhecimento, exerceu a habilidade através da atitude para poder ajudar aquela pessoa e ela te deu um coice. Te deu um coice, literalmente te deu um coice. Literalmente sim, a maneira de falar. Ela te deu uma cacetada. Puxa vida, eu vou dar de volta para ela? Eu recomendaria não, porque aí você já vai estar na mesma faixa que ela. Sai daqui, pula para cá, mas se afasta um pouquinho dela, mantenha longe, porque se ela te der um coice, ela vai te dar outro, né? Ela vai te dar outro. Esse milagre, essa coisa toda da transformação, isso no ser humano, nesse planeta aqui, não é de uma hora para outra, não. Se afasta um pouquinho daquela pessoa, sai, deixa ela lá, observando, dependendo do contexto. Às vezes você é obrigado a conviver com aquela pessoa. Familiar, sala de aula, é um abacaxi desgramado, estranho, não é? E local de trabalho, o local de trabalho. Porque às vezes você trabalha com aquela pessoa, precisa ganhar uma grana, e aquele infeliz ou aquela cobra jararaca, você é obrigado a enfrentar aquele troço ali todo dia. Então, busque a Deus e peça que Ele mantenha o magnetismo separado. Ore, oração. Eu vou falar um negócio para vocês que muitos assim acham que é balela e não acreditam, mas cada prece que todo ser humano faz, no fundo, verdadeiramente, ela é registrada e ela é observada para ser cumprida ou não, ou parcialmente cumprida. Isso é um segredo. Toda prece nossa, ela é registrada. E alguém aí do universo vai providenciar e ver até que ponto que pode cumprir o seu desejo. Mas aí é necessário compreender esse negócio de rezar. Você reza mecanicamente? Não. Você reza verdadeiramente? Qual? Não sei. Se você não sabe, como é que você vai querer que alguém saiba interpretar a sua prece que você não sabe e não tem o cuidado de saber? É interessante isso, tá bom? Busque a palavra de Deus e reze de verdade com algo concreto e certo. Se você não sabe, agradeça o pouco que você tem, pelo menos. É muito bom isso. Porque você já está agradecendo, tirando essa coisa lodosa e nojenta que nós temos de ódio e revolta. Isso é uma coisa real, é verdadeiro. O ser humano ele tem muita coisa nisso e isso acaba com a gente. É muito difícil você buscar a palavra de Deus, as coisas espirituais superiores, com rancor, com raiva, com ódio, com coisas que você ainda não conseguiu perdoar, mas não tem problema, você vai perdoar. Mas seja honesto, mesmo ancorando essas coisas desagradáveis, seja honesto com você mesmo, no sentido de orar e buscar a palavra de Deus e de pedir ao plano espiritual, que vai ser atendido proporcionalmente falando. Por isso que gente interpreta errado, busca tudo errado e fica revoltado contra o mundo espiritual, contra a doutrina espírita, qualquer outra coisa, e fica mudando de religião. Por quê? É uma pegada, é proporcional. Você sabe o seu passado? Não. Você sabe quem é você? Não. Você já sabe a peste que você já foi? Não. Você não acha bacana, recomendável você
ter muita tolerância com você mesmo, muita humildade com você mesmo, se habilitando às coisas mais simples da vida que estão à sua volta, ao seu alcance, que na medida que você começa, Deus vai te mandar as coisas proporcional a você. E isso é magnético, isso é lei, isso é sério, é verdadeiro. Ele vai mandar as coisas proporcional para você na medida em que você se habilita ao bem. Bom dia, boa tarde, saudações, né, terráqueos? Vamos estar aqui compartilhando alguma coisa? Sim, vamos deixar aquela porcariada do egoísmo e dos interesses pessoais de lado para poder tentar enxergar o ser humano próximo. Não, eu não quero ver não, eu só quero ver Deus. Eu estou vendo aqui agora, ao vivo e a cores, vários deuses. Eu estou vendo. Você, estou vendo aqui agora. Quer ver Deus? Olha do seu lado. Ah, você também. Você. Nós somos deuses. Somos, isso é pegada. Jesus Cristo falou, o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Está escrito lá, nas entrelinhas do universo. Na Bíblia nossa católica, modificada, que ela foi modificada, mas é o que sobrou, é o que a gente tem agora, tá bom? O imperador Constantino, uma pessoa mais ou menos boa, fez o que fez naquela época, dado aos interesses da época, viu? Depois vocês procuram saber quem foi o imperador Constantino e o que ele fez naquela época com a sua esposa, que não queria muito saber de reencarnação, não. Isso aí é uma outra coisa histórica que depois a gente pode falar um pouquinho, tá bom? Então é muito interessante essas coisas. O que eu convido para cada um? Saia um pouquinho do seu quadradinho de interesses pessoais, só um pouquinho só, bem salário mínimo, e procure entender mais a sua vida. Então quer dizer que esse negócio de eu começar a me manifestar, o magnetismo vai acontecer? Sim. Você vai encher o bolso de dinheiro? Não vai acontecer nada disso. Se você tiver com esse pensamento, meu filho, volta para a sua cadeirinha e você vai ficar lá muito tempo lá. Viu, seu egoísta, seu miserável, que é a verdade. Nem sequer pensou em ajudar o próximo, já está querendo transformar isso em dinheiro. Está parecendo aquela turma do YouTube lá, né? Que tudo lá no YouTube lá só pensa em like. Não é mesmo? Eu estou gravando aqui agora e essa turma do YouTube, os meus colegas do YouTube, que é o canal, que só pensa em like, né? Mas atrás do like, viu, moçada? Tem dinheiro, viu, cambada de interesseiros. O que é verdade. Mas é uma característica do momento que nós estamos vivendo? Sim. Entre aspas, é normal isso? É normal porque é proporcional ao momento que o planeta está passando. Viu? É interessante isso aí. Esse fogo planetário. E agora? Ou será que Jesus Cristo falou mentira? Claro que não, né, gente? Eu virei separar o trigo e o joio. Que é isso aqui agora que está acontecendo. É um processo. E ele é magnético. Magnetismo. Tudo na vida é magnético? Sim, tudo na vida é magnético. O amor é magnético. O interesse é magnético, o ódio é magnético. Quais as duas forças que me aproximam das pessoas? O amor e o ódio. O amor de um jeito e o ódio de outro jeito, é óbvio, totalmente diferente. Não é mesmo? É interessante a gente saber essa dinâmica, saber esse conhecimento, saber viver a vida e saber que isso aqui é uma passagem. Daqui a pouco nós vamos embora. Eu vou embora, você também, não vou embora. E depois? Depois vai vir o que eu acabei de ler, ali no capítulo 1 do livro Pão Nosso. Não é Caminho, Verdade e Vida, não. Pão Nosso. Você não acha bacana, legal, você ter o conhecimento, a habilidade e transformar isso em A, em atitude, que é o A? C-H-A, é o chá. C repetindo, C-H-A. Vamos tomar o chá? Eu sei que é muito difícil para a gente fazer isso. Eu sei disso. Entendeu? Porque você está inserido numa realidade de angústia, às vezes, depressão, mágoa, desemprego, falta de objetividade, falta de um pino central na vida. Nós já falamos sobre isso. O pino central, o motivo principal da minha vida.
Ah, são os meus filhos. Pode ser algo mais do seu? Sim, eu gosto muito de ler livros. Tem um colega meu que o objetivo dele é ler livros. Falei, bacana, beleza. É o conhecimento. A habilidade ele tem e eu quero trabalhar com ele para que ele transforme esse monte de conhecimento maravilhoso que ele tem em algo prático, objetivo. Entendeu? Às vezes a renúncia de não fofocar, de não meter o pau no vizinho, é isso. Você segurou, né? Apertou o freio de mão, segurou a língua. Ótimo, parabéns. Já que não pôde ajudar, você não piorou as coisas. Já é alguma coisa. É melhor pingar do que faltar, né? Já é alguma coisa. Então você segurou a língua, segurou aquela crítica terrível, horrorosa, nojenta, e você, então, você pode elogiar. Você já viu que quantos elogios você recebeu hoje e ontem? Agora, quantas críticas você recebeu dentro de uma empresa? Isso é clássico, né? Porque se você recebe um elogio, o seu trabalho está sendo reconhecido, é legal, é bacana, é muito bom. Elogie as pessoas. Oh, parabéns, viu? Você está com a roupa muito bonita. Parabéns para você, viu? E essas bolinhas aqui ficou muito bom. Tá joia? Elogie a pessoa, não é mesmo? Qual o problema? É de graça? É de graça, né? Faz uma simpatia boa, legal, e você não precisa se intrometer no quadrado dela. Interessante, né? Porque ajudar o próximo é muito bom, mas ajudar o próximo é o que a gente sempre fala. É muito bom, é muito bacana, mas você tem que conhecer os limites desse negócio de ajudar. Vai até certo ponto. Porque você entra no quadrado daquela pessoa, mas você tem que sair. Essa pegada é ótima, né? A maioria da turma esquece de sair. Você vai lá, dá um toque, dá uma dica, faz o que o seu limite pessoal pode fazer, que é o filósofo inoperante, ele tem limite também. Eu só posso operar até aqui. É interessantíssima essa questão dos nossos limites pessoais. Nós temos limite, então você vai fazer de acordo com o seu limite. Vocês já ouviram aquela máxima do Evangelho? Deus nunca coloca uma carga que você não possa suportar. Isso é verdadeiro, isso é magnético, é verdadeiro, é real. Deus não vai colocar no seu caminho, magneticamente falando, algo que você não aguenta ou não suporta. Limite pessoal de tolerância. Isso também se manifesta em todas as outras áreas. Aí eu quero ajudar o próximo, não sei o quê, eu quero mudar o mundo. Para. Se você conseguir começar a mudar o seu mundo, já está de bom tamanho. Tá ok? Vamos fazer um caso que eu já contei aqui várias vezes, ele retrata bem isso, tá bom? De um dirigente espírita, bonzinho, gente boa, e ele era o campeão das tarefas espíritas, tá bom? Ele fazia a sopa bacana, a campanha do quilo toda semana, né? Rezava 2, 3 vezes, fazia uma série de tarefas em 2, 3, 4, 5 casas espíritas, como hoje tem muita gente que faz isso. Muito bom, ótimo, excelente, maravilhoso, tá bom? Isso é um caso real, de um desses livros, do livro Caminho reportagem do Além Túmulo. Eu recomendo esse livro, ele é bem simples, básico, e ele tem reportagem mesmo do Além Túmulo. E esse livro ele fala o seguinte: esse moço, ele sempre saía de casa e ficava a esposa dele e a filha dele costurando em 2 máquinas. Aí chegava a conta de água, não tinha dinheiro para poder pagar, pagava a outra atrasada. E ele chegava, só comia, almoçava, trocava de roupa, rua, fazia as tarefas espíritas. Eu estou atento a isso, eu sou tarefeiro, né? Eu quero ser o cara, não sei o que. E ele tá. Palestra de tarde, palestra de noite, tarefa de manhã, à tarde e à noite, voltava para casa e a esposa dele lá, trabalhando. Ô fulana, aquela conta de água, né? Nós não temos o dinheiro para poder pagar aquela conta de água. O aluguel venceu. E agora? Né? E o marido lá chegando e tal, arrumando, comendo, trocando a roupinha dele. Rua. Alheio aos acontecimentos da casa. A conta de luz que chegou atrasada, a compra do mês que fez só pela metade, e fora o aluguel que já tem 2 vencidos. E as duas lá costurando, mas o dinheiro da costura, né? A minha mãe é costureira, sempre reclamava disso. Era muito pouco.
não dava para poder bancar tudo, não é mesmo? Isso aí eu conheço bem. Então, um belo dia, e essa rotina foi durante um certo tempo. Um belo dia, numa determinada das muitas e muitas reuniões espíritas, esse moço, esse senhor dirigente espírita, estava em uma outra reunião, e aí um mentor espiritual chegou: olá, meu irmão, boa noite, como vai você? Saudações, tal, beleza? Ô, meu irmão, nós queríamos muito falar com você e tal, hoje à noite, né? Não, claro, estamos aí, eu estou sempre à disposição da alta espiritualidade para poder ver o que está acontecendo e tal. Meu irmão, nós temos hoje duas pessoas que estão precisando de muita ajuda sua, né? É sua, viu? Não é minha, não, é sua. E eu gostaria muito que você se atentasse a essas duas pessoas que estão precisando disso. Seria possível? Claro, lógico, nós estamos aqui para isso, né? Nós somos espíritas, nós temos o dever e a obrigação de ajudar o próximo. Vamos em frente. Ah, que bom. Eu acredito que você vai ter uma facilidade muito grande de localizar. Essas duas pessoas moram no bairro tal. É o bairro onde eu moro, gente. Nossa Senhora. Então vai ficar mais perto ainda para mim. Sim, claro, que bom. Vai ficar dentro do bairro, né? Vai ficar mais rápido. E nós temos até a rua aqui agora. Eu posso falar? Claro, meu irmão. A rua fulano de tal. Gente, é a minha rua. É onde eu moro. Não é possível. Eu conheço quase toda a minha rua. Claro, é o número tal. Ele falou, anotou? Ué, esse número tal eu conheço. Com certeza, meu irmão. É o da sua casa. É o da sua própria casa. Inclusive, você já está dispensado hoje a tarde toda. Você vai voltar e vai conversar com as duas pessoas, que nós já temos um grande amigo nosso lá, dentro desse endereço que eu estou te passando aqui agora, que você conhece muito bem, né? E você vai para lá, você vai conversar com essas duas pessoas e saber o que está acontecendo lá. Ele não tinha nenhuma preocupação com a própria casa, ele tinha preocupação de outro lado. Então, moral da história, ele foi, procurou saber, tem todo um processo aí, e aí ele foi procurar emprego, ele foi procurar serviço para ajudar a esposa e a filha a pagar as contas, entendeu? Esse emprego, gente, não é necessariamente emprego de carteira assinada, não. Pode ser um bico, qualquer coisa. Todo trabalho é digno, desde que você o transforme em digno. Porque hoje em dia está bem complicado isso, né? Esse digno aí pode ser de outras coisas não muito lícitas ou não. Então tem que deixar bem claro essa questão. Nesse contexto que eu estou falando aqui agora, é muito interessante a gente estar atento a isso. Porque no momento atual, a gente está passando por muitas armadilhas. Qualquer coisa que você faça tem uma pegada por trás. Então, procure ser honesto, coloque assim, realmente coloque assim, Deus na frente, porque mesmo que você possa ser mal interpretado, não importa, não interessa. A sua consciência, ela é o seu passaporte. A sua consciência pode falar mal de você, pode xingar você, pode falar isso, falar aquilo, mas você está fazendo o que você pode fazer. Eu já me deparei dentro de sala de aula em que eu tentei fazer o melhor. Isso é muito comum dentro do magistério. Mas o melhor seu não foi suficiente para aquela situação, para aquele momento. E aí você acabou se vendo de frente de situações um pouco desagradáveis. Mas você saiu dali com a consciência tranquila. Olha, eu fiz o que foi possível fazer. Infelizmente, se realmente vocês não reconheceram ou não foram capazes disso, paciência. Mas você sai dali com a cabeça erguida. Se deu certo ou errado, paciência. Amanhã é um novo dia. E funcione disso. Nesse processo magnetismo, que a prece é uma linha magnética. É um fio magnético com Deus e com o astral. E ela fica registrada se existe uma potencialidade de verdade nela. Interessante, né? Se a sua prece ela é verdadeira, genuína, ela vai subir. Ela vai subir. E ela vai ficar registrada. E ela vai ser anotada. E alguém lá em cima vai observar se esse negócio procede ou não.
Existe um livro do senhor Terça-feira Lobsang Rampa. Ele é um nome mesmo, Terça-feira Lobsang Rampa. E esse livro, esse senhor, ele era um senhor tibetano. Eu vou falar para você, talvez seja meio loucura, mas é real, viu? E as experiências desse moço aconteceu na década de 60 e 70. Envolvia o Tibete e a Inglaterra naquela época. E uma das missões dele era falar de coisas espirituais para pessoas que não eram espiritual, os europeus principalmente. E um dos livros que eu li, esse moço, são vários livros que ele tem. E o corpo físico dele já estava ficando muito velho. Isso é real, viu? É real. E ele teve que fazer um transplante de corpo. O que hoje é isso mesmo. Existe isso. Transplante de corpo. Ele vai sair daqui e eu vou ocupar esse corpo ali, ó. Mas por quê? Porque essa pessoa, nas próximas 24 horas, ela vai sofrer um acidente. Tem um seriado no Netflix que fala sobre isso, viu? São os... eu esqueci a palavra aqui. Tem um seriado. São aquelas pessoas que ocupam o corpo físico na hora da morte daquela pessoa. Aquela pessoa já ia morrer, de qualquer jeito, tá bom? E são os entrantes. Tem um seriado no Netflix que fala sobre os entrantes. Na moda americana, viu? Que a visão latino-americana é o norte-americano, a visão que ele tem do espiritual é diferente, mas é válido assim mesmo. E lá eles ocupam o corpo físico daquela pessoa, e eles já vêm com uma missão, e eles sabem que tem que se reunir de tanto em tanto tempo para poder trabalhar naquela missão, naquela região, naquele país. Eu só estou dando esse adendo só para poder esticar um pouquinho mais. E aí no filme, esse grupo de pessoas, magneticamente, são levados àquele lugar. E aí eles se identificam, um e outro. Você, tá, beleza? Tá. Eles se reúnem naquele lugar. E aí eles vão trabalhar com a missão deles. Só que são pessoas especiais, capacitadas, lúcidas. Eles não têm o esquecimento. Eles estão plenos, eles sabem que vieram de outro planeta, estão aqui por uma missão, por um determinado objetivo para modificar algo nesse país. Eles se juntam, reúnem e começam a trabalhar, tá, ocupando um novo corpo. O que hoje é ficção, é filme, já tem conhecimento e etc, etc. Naquela época não. Esse moço, o senhor Terça-feira, o senhor Rampa, ele foi taxado como louco. E naquela época, vocês já imaginaram esse tipo de livro em 78, gente? Em 79? Que loucura que é! Que foi a época que eu li esse livro. Logo depois foi O Manto Amarelo, que é outro livro dele. E aí ele ocupou o corpo de um jovem inglês alcoólatra, que já estava indo morrer nas próximas 24 horas. E esse alcoólatra bêbado já ia pular no cais. Ocorreu uma série de fenômenos espiritual e o espírito dele foi retirado e o senhor Rampa ocupou aquele corpo. E aí ele começa a contar no livro, super interessante a história dele, que era um moço jovem e ele teve que se adaptar. Por exemplo, datilografia. Esse moço não sabia datilografia e o senhor Rampa sabia datilografia e precisava de escrever os livros na Inglaterra naquela época. Então ele sempre soletrava com a letra errada. Ele teve que reaprender com alguns detalhes como que funcionava a datilografia. Outro problema complicadíssimo. O senhor Lobsang Rampa, ele era um monge tibetano. E ele era vegetariano. Só que o corpo que ele assumiu é de um alcoólatra carnívoro. Gostava de carne. E ele sentia aquelas confusões todas, aquele desejo de comer carne vermelha, mas ele não era. E ele teve que se controlar. Ele teve que aplicar técnicas que ele sabia para poder tirar aquele apetite da bebida e do álcool, né? E da carne vermelha. E o livro vai falando sobre isso. Mas a pior parte está para poder chegar. Quando ele voltou para casa, que ele sabia onde ele morava, porque ele assumiu todo o psicossoma do novo ambiente. Ele descobriu que aquele moço que ele assumiu o corpo era casado. É isso mesmo, ele era casado com uma mulher jovem. Um pouco assim,
com pouquíssima classe, né? Uma mulher desclassificada, mas ainda assim ele era casado. E aí quando ele chegou em casa, ele sóbrio, ela estranhou muito o marido chegar sóbrio, lúcido, conversando, dando boa noite, como vai você? Olá, tudo bem? E ela ficou com o olho desse tamanho porque não era o normal do marido dela chegar daquele jeito, né? Tratando ela como gente, sendo cortês e educado. Muito parecido com o que acontece hoje, viu, gente? Né? Tem livro do Chico Xavier falando algumas coisas sobre isso, tá bom? Como alguns homens chegam no interior do Brasil, em casa, e em que condições. Mas isso é uma outra história. E esse moço, assim que ele percebeu o clima, ele foi para o quarto e começou a trabalhar nas coisas lá. A mulher chegando, falou que queria alguma coisa, e ele falou, sim, eu quero algo para poder comer, que eu estou um pouco de fome. Seria possível essa senhora providenciar e me ajudar? Ela olhou, pronto, ficou louco de vez, né? Porque... Só que o que ele estava falando, gente, era uma ajuda de um prato de comida e um pouco de comida. E a mulher entendeu outro tipo de ajuda, que depois de apagar a vela, ela queria muito. Você sabe o que eu estou falando. E aí ele é avesso ao sexo. Ele é monge. E aí o livro conta uma série de detalhes que ele passou muito aperto. Ele teve que rachar foda dessa mulher mesmo. E ele teve que ter técnica lá de hipnotização para, né, sair fora dela mesmo e trilhar o caminho dele. Que ele tinha que escrever os livros, ele tinha que passar o conhecimento para o Ocidente. Sobre uma série de coisas que nós, naquela época, na década de 60 e 70, desconhecíamos, tá ok? O livro ele é muito bacana, ele é muito legal, e ele fala de conhecimento sobre a vela. Quando você acende uma vela, você já observa que alguma pode borrar pouco ou muito, tem um conhecimento ali. Que o fio da vela, a chama pode ser pequenininha, ou então a chama grande, tem uma razão para isso. Não é só um Umbanda que sabe essas coisas não, viu? Quando você acende a vela lá para o caboclo, ou o preto velho, ou o Exu, ou a pombagira fulano de tal, com determinadas intenções, a vela vai se manifestar. Ela vai dizer alguma coisa, aquilo ali, não vai? Vai sim, tá joia? Talvez vocês não saibam, viu, gente? Esse lugar onde nós estamos aqui era e é um terreiro de Umbanda no astral. É um hospital também, é um hospital e é uma escola, mas também aqui é Umbanda, viu? Aqui está cheio de Exu trabalhando nessa casa, para lá e para cá, para lá e para cá, trabalhando para redirecionar as pessoas e os espíritos, tá joia? Principalmente a turma lá do cemitério, que recolhe lá do cemitério e traz para cá, para serem tratados e redirecionados. Então a turma toda que vai numa casa espírita, horrorizando essa turma, isso aí, às vezes está horrorizando o próprio guia espiritual dela. Eu, no meu caso, eu tenho os meus guias, são todos de Umbanda, os meus. O seu, às vezes, pode ser, você não sabe disso. Então você está lá, nossa, Exu, pelo amor de Deus. Não, é o seu guia espiritual, é ele. Ou a pombagira, que é muito mal vista e mal interpretada. Tem que ter conhecimento um pouquinho, é legal. E o preto velho, dia 13 de maio foi dia dos pretos velhos. Então, isso hoje em dia, gente, está muito assim, está mais aberto essa questão dos entrantes. Em Minas Gerais, tem um monte de entrante. Tem uma menina que é de uma cidade, ela tem um canal lá do YouTube, e ela foi lá no Flávio Vale, enfim, é um dos canais do YouTube. Gente, eu sou entrante, a metade de mim não sou eu, a metade de mim é um ser que veio lá da constelação, eu esqueci o nome, que é aqui agora. Então aqui tem duas pessoas dentro de mim. Joia? Então eu cedi, foi tudo acordado antes. Eu já reencarnei, já sabendo que da tal idade em diante eu estaria fazendo essa parceria. Eu sei que isso é loucura, mas é uma coisa muito mais real do que vocês possam imaginar. E isso é uma coisa muito mais normal para muita gente aí que está aí, tá ok? Às vezes você não é você.
É loucura, né? Mas pode acreditar. E os portais, vocês já ouviram falar? Você se lembra daquela série Stargate? Que na década de 70, que isso aí é mais velho do que andar para frente, né, gente? Pelo amor de Deus. O Stargate é real. Isso aí é outra coisa que a gente não vai poder desenvolver muito aqui hoje, não. Porque o tema não é isso. Mas o Stargate, em inglês, é portal estelar. É portal. Às vezes dentro da sua casa tem um monte de portal lá, negativado, viu? Negativado, e você não está sabendo. Por que na minha casa só acontece briga, confusão e não sei o que, naquela escola lá, naquela empresa que eu trabalho, só é confusão, briga, o faturamento, ó, vai procurar saber o que é, só entra coisa ruim lá dentro. Literalmente falando, só entra coisa ruim mesmo, e é verdade. Só entra coisa ruim lá dentro. Mas por quê? É um portal. O portal é negativado. E o positivado? Tem também, ok? É isso aí. E chip? Vocês já ouviram falar, né? Porque essa casa aqui tem apometria, viu, gente? Talvez vocês não estão sabendo que essa casa aqui trabalha com um tratamento maravilhoso de apometria. Apometria. Procure saber o que é isso. O que é apometria? É trabalhar com vínculos de vidas passadas que vão cortar e vai libertar você, para que você possa estar pleno. Um desses vínculos, o que é? Chip, é implante. Pega a sua unha e divide ela em 10 partes. É isso aqui. Ele pode estar pendurado. Todos aqui têm algum tipo de chip. Todo mundo aqui. Eu também. Eu falei, algum tipo de chip. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Aí cada um, são coisas que existem, são reais, mas nós não vamos aprofundar. Vamos voltar para o nosso tema, mas elas são verdadeiras e reais, tá bom? Basta que você dê o próximo passo, que é o meu desejo pessoal que todos façam. Deem o próximo passo, saiam da caixinha em nome de Jesus, tá ok? E tentem ser felizes proporcionalmente falando, porque tudo nesse mundo é proporcional. O sexo é proporcional. O amor é proporcional. O amor eterno, você feliz eternamente. Esquece, meu filho. Nesse planeta, não. Você não vai ser eternamente feliz aqui, não. Você vai ser proporcionalmente falando ao seu processo íntimo e pessoal. E dinheiro? Aí, agora nós tocamos, né? Dinheiro, né? Todo mundo gosta, não é mesmo? Eu também, eu adoro dinheiro. Proporcionalmente falando. Que dinheiro, gente, qual que é a maior força magnética que nós temos nesse planeta? Estou falando de magnetismo. É a grana, é o dinheiro. É isso aqui, ó, é o dinheiro mesmo, entendeu? Vou ver se eu tenho alguma coisa que eu quero falar outra coisa. Vamos fazer de conta que essa nota aqui é uma onça. Aqui tem uma onça aqui, não é não, mas vamos fazer de conta. Você sabia que a maioria dos seres humanos, o verdadeiro Deus que eles têm dentro do coração de verdade, é isso aqui. Não é aquilo lá, não. É isso aqui, ó. Esse é o verdadeiro Deus que a maioria dos seres humanos vangloria, gosta, cultiva e vive a vida inteiramente apegada a isso aqui. O dinheiro. E o sexo é a segunda maior força telúrica que nós temos nesse planeta. O primeiro é isso aqui. Esse aqui, para muitos, é o Deus vivo. Eu falei, disse e repito, para muitos. Para outros já conseguiram ultrapassar isso aqui. Já estão em outro nível, graças a Deus. Em nome de Jesus mesmo, de verdade, tá bom? Então, é interessante. Para os americanos, os norte-americanos, é a mesma coisa. O mundo inteiro. A humanidade ainda não conseguiu trabalhar com isso. Você se lembra do que eu falei logo no início da nossa fala? A relação do ser humano com o dinheiro é péssima. É ruim mesmo. Entendeu? Por causa dessas coisas, por causa do apego, por causa da generalização. Então isso é muito ruim para nós. Porque você fica com as duas pernas atoladas. E o coração querendo ir para frente, mas as pernas atoladas. E a mente que tentando controlar esse processo, vai e volta. Mas por que é assim? Porque esse planeta, gente, onde nós estamos, ele é um planeta emocional. Ele não é um planeta racional, 100%. Viu? Então é por isso que o ser humano tem tantos problemas, sim. Muitas paixões. Emoção.
Esse planeta não é racional, ele é emocional. A maior parte de nós, seres humanos que estamos aqui, usando esse corpo provisório, nós temos muitas emoções e pouca razão. Tem regiões dele onde melhora um pouco, onde a razão ela sobe um pouquinho e equilibra bem com a emoção. Agora tem outras regiões como a América Latina que o trem é assim. O latino-americano ele é muito emocional. E quando a pessoa é bipolar? Pelo amor de Deus, né? Ela dá um tiro, dá um coice, ela sobe, ela grita, ela berra. Então, quer um exemplo disso? Jogo de futebol, novela da Globo, da Globo, por exemplo, ou de outras emissoras. Enfim, tudo isso porque nós não temos ainda a maturidade. Nós somos seres infantis, bobos e tolos, para não falar outra coisa. Eu estou falando essas palavrinhas aqui. Nós somos muito bobos, infantis, imaturos. Por isso que nós somos muito... E é assim mesmo nós somos. As nossas decisões, elas são muito emocionais. Decisões da vida, decisões dos filhos. Eu amo meu filho, eu vou morrer por ele. Que loucura. Cada decisão que a gente vê emocional, pessoas mais velhas, pessoas que a gente julga serem maduras, fazendo loucuras. Por quê? É emoção. A emoção é aquilo ali, toma conta realmente, paciência e pronto. Mas como controlar isso? Procurando amadurecer um pouquinho só um pouquinho. CHA, conhecimento, habilidade, transformando em prática para o bem alguma coisa boa que nós temos. Mas não esconde não, o tempo passando muito rápido. O dia hoje não tem nem 21 horas, gente. O dia hoje tem menos de 21 horas. Vocês têm que saber disso, pelo amor de Deus. O dia hoje está passando muito rápido. Amanhã já é terça-feira, quarta. Tá assim, O tempo está passando muito rápido. Porque esse dia de 24 horas, clássico, ele acabou há muito tempo. Então o planeta está acontecendo muita coisa. Tem um estado aí, o Rio Grande do Sul, que foi todo destruído. Né? E outras partes do mundo que vocês procurem saber mais, estão a mesma coisa. Né? O planeta inteiro está sofrendo grandes transformações. Esse momento é um momento muito especial. O convite hoje à noite, de um modo geral, encerrando, acabando aqui, é que nós transformemos o nosso potencial pequenininho, humilde, de coração aberto, mas honesto, em coisa útil, em atitude útil, mas sem julgar. Não julgue o seu irmão porque você acha que ele é idiota, porque você acha que ele é isso ou é aquilo, ele tem pouco ou muita. Não faça isso, aceite a pessoa como ela é. Eu sei que é um desafio, não é tão simples assim. É complicado esse negócio, né, de você aceitar o próximo como ele é, com todos os defeitos dele. Por isso que aquela pegada que Jesus Cristo recomendou, 70 vezes 7. Isso é uma pegada, isso é uma cabala, isso é um portal de luz. Perdoa, porque você perdoando, você vai melhorar a convivência. Melhorando a convivência, você vai estar apto a outros degraus desse planeta, que é um planeta bom, mas está passando por grandes transformações, tá bom? Quero convidar a todos para poder fazer uma prece de encerramento, uma prece de luz, de agradecimento a Deus, agradecimento pela família, pelo lugar onde você mora, o almoço, a janta, os copos de água, o trabalho, seja ele qual for o seu trabalho, digno e honrado. É legal isso, tá bom? Digno, honrado. Enfim, em nome de Deus, em nome das egrégoras, em nome do Deus Uno que está dentro dos nossos corações aqui e agora. Vamos orar, Salmo 23, de agradecimento. É um salmo muito bonito, ele é muito positivo e ele vai nos dar uma semana com muita esperança, que é o que nós seres humanos precisamos no mundo como hoje, é amor e esperança e fé, porque isso é cíclico, isso vai passar.
Tudo aqui embaixo, nesse planeta, é cíclico. O cabelo que você tem é cíclico. O amor da sua vida é cíclico. Essa carcaça física que você está usando é cíclica. O dinheiro que você tanto gosta, a grana que você tanto ama e gosta, é cíclico. Ela vai e volta, vai e volta. E o caixão também é cíclico, né? Porque vai durar 2 horas só e você vai embora. Depois é outra história. Mas não vai parar aqui não, pelo amor de Deus, viu? Sejam dignos, sensatos e independentes em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecendo a Deus, ao mundo espiritual, ao Deus uno que conosco possa estar e ao nosso mentor e anjo da guarda de cada um de nós. O Senhor é meu pastor e nada nesse mundo me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, pois a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei à sombra do Altíssimo pelo resto dos meus dias. Graças a Deus, muito obrigado ao mentor e anjo da guarda de cada um de nós. Vamos todos em paz e tenhamos uma ótima semana. Amém.